Cortar aqui para o Maravilha. pessoal. Então, para todos que estão participando aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com BPO dessa quarta-feira. Hoje trazendo nada mais, nada menos do que o Vagnão da OMI, Wagner Xavier. Claro, via intermédio, nossa queridíssima Fabiola, que aqui em hashtag Somos Apaixonados pela OMI de São Paulo. Então, se você quer entrar na OMI, pode me chamar ali no privado, que eu sempre indico o contato dela, ela está quase para me matar por conta disso. Que o Filinto não escute, né? Que senão ele fica com ciúmes. Mas estamos aqui no café. E qual que é a dinâmica do café? Você quer ser membro do café, entra no site cafécombpo.com, conversa com o chatbot ali, ele vai te fazer 3 perguntas, ele vai te jogar para um grupo de WhatsApp. Esse grupo você vai ter interação com outras pessoas que compartilham do mesmo universo, mas pode gerar muitos negócios. E é uma das coisas que a gente vai estar tratando hoje com o Wagner, justamente sobre isso, porque não parece ser tão simples e nem tão fácil, e não é uma coisa, contabilidade eu posso trocar, eu faço tal coisa eu posso trocar. A gente vai se deparar hoje com um bate-papo rico com o Wagner, aberto, tá? Quem tiver no Meet quiser perguntar, pode levantar a mão, quem tiver no YouTube quiser interagir também pode. E o assunto de hoje é bastante relevante, tá? Plano de negócio para BPO financeiro, e claro, outras coisas que cercam aí esse nosso bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos a esse café, a essa pausa na hora do almoço. É claro, Wagner, que o pessoal vai estar com a câmera um pouco desligada, porque, né, é um olho no gato e outro no peixe, ali no Uhum. churrasco. Mas a gente vai estar trabalhando, vai estar escutando, você vai ver que vai ter algumas interações. E mais uma vez, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pela sua participação. E é com isso, meu caro. O café todo seu, o microfone é todo seu, pode ficar à vontade. Legal, Guto. Obrigado aí pelo convite, né? Parabéns aí pelo projeto, muito legal. Tenho acompanhado aí a interação do pessoal no grupo, muito legal. Agradecer também o Breno aí pela participação, a Fabi, né? Nossa queridona aí, que também articulou tudo isso, né? Meu nome é Wagner Xavier, tá, pessoal? Sou aqui da OMI, trabalho já há 5 anos na OMI, já há mais ou menos uns quase 30 anos na área de software, muito na área de software com os contadores e RP, né? E a gente fala bastante sobre esse tema, né? O tema de gestão financeira, BPO, né? Que a gente chama no mercado, né? E é muito legal estar com vocês aqui para a gente poder compartilhar um pouco desse material aqui com vocês, um pouco do nosso, né? Do nosso conhecimento, um pouco do entendimento, né? De como que é a dinâmica desse mercado, as oportunidades, tá? Eu preparei aqui, gente, a gente vai ter uma horinha e pouquinho, tá? Depois está gravado também, quem quiser consultar, né? Eu preparei aqui, pessoal, 2 conteúdos, tá? Eu vou começar aqui primeiro com o PPT, que eu falo um pouquinho assim sobre alguns conceitos que a gente imagina, né? Que a gente imagina que sejam relevantes para quem oferece esse serviço, para quem vai estruturar um negócio. Não é um negócio trivial, não é apenas um negócio de ficar fazendo pagamento e recebimento. Então tem uma coisa mais nobre em cima disso, um propósito maior, que é a gente realmente ajudar os nossos empresários, ajudar a sociedade como um todo. E lógico, ganhar dinheiro, fazer bons serviços, ter vendas, ter uma empresa legal, né? Então eu preparei aqui no segundo momento o que eu chamo de plano de negócios, tá? Um business plan, que a gente fala um pouco sobre pacotes, sobre preço, sobre equipe, ferramentas, cronograma de implantação do BPO e assim por diante, tá bom? Depois eu vou compartilhar esse material também, eu vou deixar ali com a Fabi, tá? A Fabiola, né, Ferreira, aqui da OMIE. Tá? Eu também estou no grupo, também estou no contato ali, mas vocês podem me procurar, ou procurar diretamente a Fabi, que tem a parceria, né, tem todo o sistema né, todas as ferramentas que cercam tudo isso, né? E a gente tem um portfólio bem legal aí para quem vai oferecer esse tipo de serviço. Tá bom, gente? Então eu vou tentar cumprir esse prazo de 1 hora. O Guto me autorizou a atrasar um pouquinho, tá, gente? Então Não, eu prefiro não fazer correndo, tá? Fazer mais ou menos estruturadinho. Depois, quem quiser, corre na gravação ali e assiste. Tá agora, bom? Wagner, Oi, uma Guto. coisa você pode ficar tranquilo. O último café durou quase 2 horas, então pode Ah, é? ficar, fica bem tranquilo quanto a isso. É, O cara, pessoal, cara, é que é legal a gente passar também um pouco da fundamentação, né, Guto? Assim, por que que eu estou montando uma empresa que faz esse tipo de serviço, né? Qual que é meu propósito, né? Como que eu vou estruturar minha venda, né? Como que eu vou organizar os meus processos? Como é que eu vou encaixar a tecnologia? O que que eu vou entregar para o cliente, né?
Então, acho que é legal a gente tentar estruturar um pouco disso e com um pouco mais de calma, né? E é isso Eu aí, né, posso, Couto? eu posso te fazer uma pergunta difícil antes, um pouco no começo? Claro, Olha, claro. estou Eu posso, saindo da eu posso CLT, falar que não sei, né? eu estou aqui, eu estou na CLT, Wagner, há 20 anos trabalhando na área financeira. Ou Aham. melhor, eu sou de uma empresa de contabilidade e quero implantar no BPO. Ou melhor, eu vim da área administrativa, estudei finanças, gosto de economia e eu quero implantar BPO. É tão fácil como pregam e falam por aí, ou de fácil eu vou me deparar com uma estrutura diferente? O que que eu preciso fazer? E nesse intuito foi que a gente trouxe esse tema. Mas eu queria Isso. escutar de vocês se existe mesmo essa facilidade. Então, o Guto, é um pouco do que eu vou falar aqui hoje, entendeu? Porque, na verdade, pessoal, nada é fácil. Se tudo fosse fácil, seria muito fácil. Ah, eu faço BPO porque eu conheço finanças. Mas como é que você vende? Como é que você chega no cliente? Né? Como é que você cria processos? Como é que você monta uma equipe? Como é que você cobra, né? O que, que de fato você entrega para o cliente? Eu dou um exemplo aqui, Guto, de um restaurante, né? Você fala assim, ó, eu sei cozinhar, cara, eu faço um picadinho maravilhoso aqui. Então eu vou montar um restaurante. Mas, cara, não é só cozinhar, entendeu? Você tem que pensar no prato, no menu, no cozinheiro, na cozinha, no estacionamento, no prédio. Você entendeu? E gerir uma empresa, é uma empresa. Como é que você escala? Então, na verdade, não é complexo, mas tem que ser feito de uma forma estruturada, né? Para que você crie um negócio que pare de pé, que seja rentável. Você entendeu? Então é um pouco disso, né, o Guto? É um conhecimento que é importante ter, né? Gestão financeira, tal, formação, tal. Mas tem o aspecto de ter uma nova empresa. Afinal de contas, né, gente, você está cuidando do financeiro de uma empresa, né? Não é uma coisa trivial, você está com um trabalho super responsável. Pessoal, olha só, então eu vou começar aqui, eu vou compartilhar primeiro o PPT e depois eu vou para o plano de negócios, tá bom? Vou tentar aí no tempo de 1 hora, espero que vocês gostem, espero agregar valor para vocês no trabalho, no projeto de vocês, né? Eu falo que fazer o BPO é um projeto de vida, né? É que nem a contabilidade, é um projeto de vida, tá? Para quem não é contador, aqui é mais complexo, tem que pensar nisso, porque um contador já tem o cliente, ele já é contador do cliente. Vocês que não são contadores, têm um contador também no meio do negócio. Então, como é que a gente articula tudo isso? Eu falo muito com contadores, né? Como eu falo, é mais fácil, porque ele já vai do fim para o começo. O BPO já começa do começo para o fim. E aí, no meio da figura ali, tem uma figura que também está lidando com o cliente, que é o contador. Então, para quem é contador, é mais fácil. Para quem não é, você tem que entregar muito mais valor. É quase que um controller, para que você não, né, não crie aí mais um boleto extra para o seu cliente e que ele não enxergue muito valor, porque a coisa também não para de pé. Eu vou lá, pessoal. Então, eu vou primeiro para o PPT. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Eu não vou entrar muito na parte operacional de ferramentas, tá? Porque esse não é o objetivo. O objetivo é a gente falar do projeto como um todo, tá? Então, pessoal, olha só, eu preparei essa apresentação aqui, que eu chamei de BPO de sucesso, tá? Estruturando o nosso projeto. Eu vou começar aqui, pessoal, de uma maneira que eu sempre gosto de começar, para falar um pouquinho do cenário que a gente vive no Brasil, porque, afinal de contas, vocês, né, nós somos prestadores de serviços para empresas. Então, é importante que a gente entenda também aonde que a gente está pisando, né? Qual que é o nosso mercado. Esse slide aqui, ele traz um pouquinho, uma coisa que é muito legal para nós, né? Que é um Oceano Azul, que é um país gigante, é um país hoje com mais de 22 milhões de empresas, é um país, pessoal, formado basicamente por pequenas e médias empresas, que corresponde a 99% das empresas do Brasil. Apenas 1% das empresas são grandes empresas, têm muito dinheiro, estão bem resolvidas, mas realmente a gente tem um oceano azul aqui. E esses 99% de empresas estão conectadas com uma empresa de contabilidade. Como a gente fala muito com o contador, a gente cria aqui uma conexão muito forte, né? Do empresário com o contador. Agora vocês estão entrando no meio do caminho ali, que é o BPO, né? Então, como é que a gente se posiciona em relação a isso? Tá? A primeira coisa que eu gosto de trazer, que eu acho que é muito forte, é o propósito. Né? O propósito do meu negócio, que é por que, que eu faço esse serviço? Por que, que o cliente compra de mim? Então, eu gosto de trazer o número aqui, pessoal, que ajuda vocês
a formatar um pouco do propósito da vossa empresa, da sua empresa, que é cuidar para que o nosso cliente não quebre. E por que eu falo isso? Porque atualmente no Brasil, nós temos um índice de mortalidade de 29% em um ano, 42% em 2 anos e 56% em 5 anos. Ou seja, quase de 100 empresas que nascem no Brasil, 56 ficam pelo caminho em 5 anos. É muita coisa. Ainda que quebrar, fracassar, faça parte do negócio, é um número muito grande. Se a gente conseguir melhorar um pouco mais esse índice, certamente a gente transforma o Brasil. Então, eu diria para vocês que o primeiro propósito de um BPO de sucesso é ajudar o seu cliente a não quebrar. E não é só cuidando do financeiro, tá? Porque cuidar do financeiro não evita que ele quebre, tá? O que evita que ele quebre, ele ter uma boa gestão, ter números, ter indicadores. E eu falo isso por quê? Porque basicamente as empresas quebram por problemas de gestão, tá? Não é o dólar, não é a China, não é o Covid, não é o governo, não é a economia, tudo isso impacta no mundo dos negócios, claro que sim. Mas as empresas, basicamente, elas quebram por problemas de gestão. Então, eu diria que BPO é igual a gestão. BPO é igual a conhecimento, números, indicadores, né? Operação financeira, é, e gerenciamento e aconselhamento. É isso que vai fazer realmente a diferença no mundo dos nossos clientes. Um segundo indicador, pessoal, que eu trago aqui, que também é muito legal e ajuda muito a gente fundamentar o nosso negócio, o nosso business, é a taxa de crescimento das empresas do Brasil. E a taxa de crescimento do Brasil, pessoal, ela é muito baixa se a gente comparar com outras nações do mundo. Se a gente pegar ali as 100 maiores economias do mundo, a gente vai ver que o Brasil está lá nos 70 e pouquinho, 80 e pouco, tá? Em relação a quê? Em relação à velocidade de crescimento. Ou seja, resumindo, a nossa empresa é uma empresa muito pequena, que cresce muito lentamente, tá? Se a gente comparar com uma empresa americana, uma empresa brasileira fatura 5 vezes menos do que uma empresa americana no primeiro ano. Então é isso, né? É esse choque de eficiência que a gente pode levar para o empreendedor. A contabilidade ajuda nisso, o financeiro ajuda muito mais, porque ali tem muito mais estratégia, ali tem muito mais o dia a dia das empresas. E alguém pode perguntar, né? Pô, Wagner, por que as empresas demoram para crescer? Existem inúmeros motivos, tá? Inúmeros motivos. Mas basicamente, pessoal, tem 3 motivos que são muito fortes, tá? Aqui no Brasil, que seguram, que travam o crescimento das empresas. O primeiro motivo é a complexidade do Brasil. O Brasil é um país muito complexo, muito burocrático, com muitos impostos, né? Uma situação tributária extremamente complexa, muitas regras de negócio. Os contadores perdem muito tempo na parte da obrigação acessória, gerando impostos, calculando guias, fazendo contabilidade que poucos clientes usam, poucos clientes veem. Então, a complexidade leva os empresários, né, a ficarem, de certa forma, travados pelo, como eu falo, né, pelo perfil do contador que tende muito a trabalhar para o fisco e muito pouco para o cliente. Não que ele não trabalhe para o cliente, trabalha, mas muito tempo orientado para coisas difíceis e pouco para a gestão. O segundo motivo é o acesso a crédito, né? O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, tem uma disponibilidade de crédito muito baixa, muito pouco suporte para o empresário crescer, ter dinheiro, ter capital para poder investir, e além de um histórico inflacionário, apesar do Plano Real ter, de uma certa maneira, minimizado isso, né? Você tem uma inflação relativamente baixa, mas a taxa de juros continua alta, pelo medo exatamente da volta da inflação. Então, o Banco Central mesmo acaba dificultando isso. Eu estava vendo hoje mesmo uma notícia aqui na televisão sobre a taxa de cartão de crédito, né? Os caras estão cobrando 300%, 400% ao ano, quer dizer, é um absurdo, né? Então, para a gente ver como que o acesso a crédito no Brasil é difícil. E a terceira coisa, pessoal, que tem muito a ver com o nosso BPO financeiro aqui, é a educação. Não adianta eu querer fazer o BPO financeiro de um cliente que é uma bagunça e não conseguir ajudar ele na bagunça dele, né? E não é que ele é bagunçado porque ele quer, ele é bagunçado porque ele não foi educado para ser um empreendedor, não foi formado para ser um empreendedor. Normalmente o nosso empreendedor é aquele cara raçudo, que conhece de um negócio, montou o empreendimento, mas tem pouca familiaridade com gestão financeira, DRE, fluxo de caixa, indicadores, fatores culturais, tá? E aqui pega muito, né, o BPO, né? Porque o BPO ele é muito educativo.
né? O BPO ele está aqui no nível de consultoria, ele está no nível de data driving. Quando eu falo data driving, é a gente ser orientado por informações, né? Por isso que eu falei que só cuidar do financeiro, se você não tiver uma qualidade, um conhecimento mais sofisticado, vamos dizer, você continua, você faz pagamento, faz recebimento, mas de verdade a gente não transforma o negócio do nosso cliente, que é vender mais, que é melhorar a despesa, que é gerir indicadores para ter estratégia, pensar em crescimento, pensar em prosperidade, tá? Então eu coloco o BPO muito nesse nível consultivo, que é a contabilidade, né? Quando a gente fala contabilidade aqui, não é necessariamente que eu tenho que ter um escritório de contabilidade, mas é a contabilidade no seu, na sua essência, que é aquela área, aquele profissional que cuida da riqueza da empresa, né? Que cuida da geração de negócios, que contabiliza o patrimônio, que faz com que a empresa cresça e se desenvolva. E depois o nível conselheiro também, né? Aquele nível de chegar no cliente e realmente transformar o negócio do cliente, fusão, aquisição, crescimento, expansão. Então, olhar muito para as informações e transformar a informação em diferencial, não fazer mais do mesmo. Né? Fazer mais do mesmo, todo mundo faz. Você aumenta a sua competição e você diminui o seu valor agregado para o cliente. Eu falo muito, né, pessoal, que o BPO moderno, quando eu falo BPO, pessoal, é tudo, tá? Contabilidade também é BPO, tá? Eu posso fazer contabilidade, folha fiscal, tesouraria, controladoria e consultoria. Tudo isso é terceirização, tá? E quando a gente fala de um BPO moderno, de uma contabilidade moderna, a gente fala de entregar para o cliente confiança, tempo e conhecimento. É isso que, de fato, impacta no empresário, né? É olhar para os clientes deles, para as vendas, para os números, para as receitas, para que a gente realmente entregue valor para ele, para que brilhe os olhos e que ele fique com a gente por um par de tempo, né? Quando a gente fala aqui do nível de atuação das empresas contábeis no Brasil, das consultorias, a gente coloca nesse nível, né? Nesse nível de tesouraria, controladoria, orçamentação, indicadores, análise de resultados e suporte à tomada de decisões. Então, é a gente se colocar nesse patamar aqui. É isso que a gente vem trazendo, né, pessoal? É traduzir problemas das empresas em soluções. O problema das empresas, alguns estão aqui, tá? Desde misturar conta PJ com PF, que é a educação, né? Aquela educação que eu falei para vocês, não que ele seja mal educado, é a educação empreendedora, né? O cara não tem boas práticas de gestão. É isso que a gente leva, né? Por isso que eu falo que é educativo. A pouca previsibilidade, que é uma dor muito grande dos empresários, né? Baixa previsibilidade. A OMIE fez uma pesquisa com os nossos clientes aqui, não a OMIE, é uma empresa que nós contratamos, uma consultoria, para fazer algumas pesquisas com os nossos clientes. Uma das perguntas foi exatamente isso: o que tira o sono do empreendedor? E a primeira coisa que apareceu na pesquisa é a falta de previsibilidade. O que vai ser amanhã? Como é que eu vou gerir meu negócio? Né? Que números que eu preciso? Né? Como que eu vou garantir a minha existência? Né? Então, a segunda coisa que deu, pessoal, para a informação de vocês, é tempo. A falta de tempo de qualidade de vida, a falta de tempo de ficar com a minha família, de criar meus filhos, aquele cara que trabalha 16 horas por dia, está trocando o dia pela noite, não está vendo resultado, trabalhando que nem um louco, não tem aquele conhecimento. Então, são dicas legais para vocês na abordagem com o cliente. Além de muitas planilhas, pouca gestão, poucos indicadores, poucos processos estruturados. Lembra que eu falei que a finança não transforma por si só? Imagine, por exemplo, que você cuida do contas a pagar de um cliente, que compra errado, compra mais caro, compra mais do que precisa, não negocia com fornecedores, não analisa o fluxo de caixa, e aí você cuida do financeiro dele, do contas a pagar. E aí você está brigando com o fornecedor lá para negociar o boleto, porque o cliente não tem caixa para pagar. A pergunta é: o problema dele está no contas a pagar ou está na área de compras, na política de compras, no processo de compras? Certamente está no processo de compras, né? Por isso que eu falo que a empresa ela é mais, né, ela é mais complexa do que apenas a parte financeira, né? A parte financeira é um reflexo da gestão, vendas, compras, o cliente que compra e vende por um preço errado, um preço que não paga suas contas, que não gera lucratividade, que não dá margem de crescimento. Então, o problema do cliente não está no contas a receber,
O problema do cliente está na precificação. Então, como que a gente pode ajudar o nosso cliente a melhorar a precificação, fazer com que ele tenha lucro, né, na sua operação? Então, são alguns exemplos que eu trago, que são oportunidades que uma boa controladoria, um bom controller, fatalmente resolve no nosso cliente. E aí a gente entra no nosso BPO, né? E eu falo aqui, como eu falei aqui de BPO de sucesso, é legal a gente poder pensar no nosso projeto, fazer um planejamento, pensar no modelo escalável, pensar no cliente organizado, porque não adianta eu entrar na bagunça do cliente. Se eu entrar na bagunça do cliente, eu posso ser mais um na bagunça, mais um na confusão. Na verdade, é o contrário, a gente fazer com que o cliente trabalhe dentro da nossa organização. Eu dou o exemplo do médico, né? O médico é o prestador. O médico tem a secretária, tem o consultório, certo? Tem o diagnóstico, tem o tratamento, tem o horário. A gente não trabalha, a gente não vai no médico da forma como a gente quer. A gente faz da forma como ele define. O horário, a consulta, a fila, depois o diagnóstico, ir lá no laboratório, pegar os exames, levar os exames, tomar o remedinho, né, fazer o tratamento. Olha que legal, né, pessoal? É o comportamento do médico, o comportamento do prestador de serviço, pô, dentro do procedimento dele. Por que que o paciente do médico consegue trabalhar dentro dessa organização? E por que que o nosso cliente não consegue, né? Então é uma questão de conscientização também, que parte muito de nós, né, de nós prestadores de serviços. Esse aqui é um exemplo que eu trago, tá? Equipe dedicada, diagnóstico eficiente do cliente sempre, né? Eu vejo o pessoal falando de BPO aí, mas muitas vezes não faz um diagnóstico da empresa, para entender como que a empresa está, quais são os números, como são os processos, para que a gente consiga realmente entregar o serviço que o cliente precisa, né? Que faz a diferença. Produtos diferenciados, né? BPO significa terceirização, Business Process Outsourcing. Mas quais são os pacotes, quais são os serviços que eu entrego para cada tipo de cliente? É mais ou menos como um prato de restaurante, né? Eu tenho os pratos, tenho os opcionais, né? Tenho lá o bebida, tenho lá o sobremesa, tenho lá o prato diferente, com detalhes, com... Por quê? Porque o cliente tem uma demanda diferente, né? É importante que a gente já monte isso, tá? Ferramentas, tá, pessoal? Ferramentas para a sua jornada do BPO, desde a venda, diagnóstico, operação, controladoria, que são indicadores, gestão de tarefas, processo, comunicação com o cliente, contabilização para quem faz contabilidade também, ou envia para o contador, e reporte, esse modelo de reporte. Eu vejo também muita gente fazendo o BPO e mandando videozinho para o cliente, mandando relatório, mandando por e-mail. Cara, o cliente não vê, não lê, não entende, depois vai falar que está caro e vai cancelar o seu serviço. Então, o reporte é muito importante, né? É hora de você sentar com o cliente e realmente explicar os números para ele, né? E além do que uma contabilidade básica, uma empresa, um cara que abre uma empresa precisa, que é um contador, uma conta bancária e um certificado digital. Isso que é isso que a gente leva para o nosso cliente, né? É indagar ele sobre um sistema de gestão também. Né? O quanto é importante o sistema de gestão para que a gente faça a gestão da empresa desde o princípio. Tá? E aqui também, pessoal, uma dica para vocês que estão começando a operação. Criem um propósito nobre, tá? Propósito nobre, que você saiba, que você acorde de manhã com esse propósito na cabeça, que o seu cliente saiba, a sua equipe saiba, que é o que vai mover o seu negócio e o seu cliente. Por exemplo, eu faço BPO para cuidar do financeiro de um cliente. É um propósito. A pergunta é um propósito nobre? É alguma coisa que vai brilhar os olhos de um cliente? Se alguém falasse para mim que ia cuidar do meu financeiro, eu ia falar, puta, cara, e aí, cara? Agora, se alguém chegasse para mim e falasse assim, cara, através da gestão, eu vou ajudar você a prosperar, eu vou te gerar mais conhecimento, tá? Eu vou te gerar mais riqueza, através do meu conhecimento, talvez fosse um propósito um pouco mais atrativo. Então, pensem nisso na hora de você apresentar a sua empresa, né? Eu vejo muita gente falando aí de melhorar o seu processo. Oh, eu quero melhorar meu processo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter receita, eu quero ter escala. Isso é muito importante. Mas o mais importante de tudo isso, gente, é você ser relevante para o seu cliente, né? Vender BPO não é que nem vender caneta, né? Que o cara vai no shopping, compra a caneta e sai usando. Você está vendendo relevância, o seu conhecimento, né? Você está vendendo coisas, tempo, né? O seu tempo e coisas que muitas vezes o cliente nem sabe e precisa para sobreviver, tá? Que eu chamo de relevância. A gente chama de custo de oportunidade.
que é o que de fato a gente entrega para o nosso cliente, seja indicadores, redução de custos, melhorar a inadimplência, ter um back-office eficiente, tomada de decisões, tempo e assim por diante. Para entregar esse valor para o cliente, né? Fazer com que o cliente realmente sinta valor nesse serviço. Esse é o nosso grande desafio. Tá? E o grande desafio aqui, né, até eu falei com o Guto aí no começo, né, a gente apresentar o plano de negócios, é para que a gente consiga estruturar os assuntos do nosso negócio. A nossa carteira, o nosso mercado, a nossa precificação, a venda, que é um desafio muito grande, né, os planos, o marketing, as ferramentas, a equipe, tudo isso. Né? Não adianta a gente querer falar, vou fazer BPO de 3 clientes. Tudo bem, pode ser o seu objetivo, né? E você sobreviva com isso. Mas se você quer ter uma empresa que tenha 50 clientes, 100 clientes, ter uma equipe, ter um time, montar uma empresa, uma marca, né? Uma empresa de consultoria financeira, né? Aí realmente a gente precisa estruturar melhor o nosso negócio. Tá? E existe um primeiro desafio também, que é o desafio da venda, né? Os consultores e contadores são muito técnicos. E quando você é muito técnico, você acaba focando muito menos na venda. E lembrar, né, gente, BPO não é cuidar do financeiro do cliente, né? Você pode cuidar, isso faz parte do job, né? Mas é levar para o seu cliente algo um pouco mais nobre que isso, né? E como que a gente estrutura? Eu falo isso porque eu não compraria alguém para cuidar do meu financeiro, mas eu compraria como empresa, né? Mas eu compraria alguém para ajudar na minha gestão. E cuidar do financeiro faz parte disso, tá? Esse slide aqui, pessoal, vem de um livro chamado Challenger Sales, Vendas Desafiadoras, que é muito legal, é um perfil muito legal, uma metodologia muito legal para quem vende serviços. Porque vender serviço, na verdade, você está vendendo você, né? Você está vendendo você, a sua empresa, o seu produto, você está vendendo confiança. E aí passa por uma reflexão com o cliente, que a gente chama de experiência da venda, ou experiência da compra. E todos nós somos consumidores, né? Então a gente sabe, né, o quanto é importante uma boa jornada de compra. Porque quando a jornada não é boa, eu vou comparar o preço. Eu vou comparar o preço, está caro, está barato. Agora, quando eu entendo o meu produto, quando o meu vendedor me proporciona uma reflexão, aí a venda começa a ficar muito mais legal. Porque eu não estou comparando o preço, eu estou comparando a entrega como um todo. Tá? Isso aqui está no subconsciente do consumidor. Tá? Então, o Challenger tem esse perfil. Eu vou deixar também com a Fabi, pessoal, um resuminho desse livro, tá? Esse livro só tem em inglês, mas a gente fez uma tradução dele e é muito legal, porque vender esse serviço não é tão simples, tá? E é legal quando você passa por essa jornada, que você proporciona para o cliente uma perspectivas, alternativas, orientações, evitar armadilhas, alertas. Você ajuda o cliente a comprar o seu produto de uma forma muito mais nobre. Você pode cobrar muito mais por isso, porque você está entregando todo esse conhecimento, todo esse know-how, tá? Aqui também, gente, existem 2 modelos de BPO, tá? Não é que o Wagner está falando, tá? Existem 2 modelos. 2 formas de eu trabalhar com 2 tipos de empresa, tá? A primeira forma é que a gente chama de empresarial, modelo BPO empresarial. Por quê? Porque você trabalha para uma empresa. Quando a gente fala uma empresa aqui, todo mundo é uma empresa, né? Mas quando eu quero dizer empresa aqui, eu quero dizer uma empresa que tem compra, tem venda, tem estoque, tem e-commerce, tem produção, tem um RP, um sistema. No caso aqui, a gente é da OMIE, a gente indica colocar o OMIE, porque você consegue conectar pela nuvem e você estar compartilhado com ele na mesma ferramenta, tá? Mas, de fato, é um BPO empresarial. O contador, geralmente ele faz o BPO contábil. Geralmente não, ele faz o BPO contábil, que é o final da linha aqui, ó, que é o amarelinho, né? É a contabilidade, o fiscal, a folha de pagamento e as obrigações acessórias, né? Que é o BPO contábil, tradicional que a gente conhece, a contabilidade raiz. Quando a gente fala aqui da contabilidade consultiva ou do BPO financeiro, a gente passa a abraçar na empresa mais 2 áreas. Então, eu estou assumindo na empresa 2 áreas, que é a tesouraria, que é cuidar do contas a pagar, contas a receber, fornecedores, banco, conciliação, toda a operação do dia a dia da empresa, né? Toda a, que a gente chama de tesouraria, usando o próprio sistema do cliente, o OMIE, no caso o OMIE, tá aqui, ó. Aqui também tem o OMICash, né, que é a conta digital. A conta digital eu unifico sistema e banco. Eu trago a conta para dentro do sistema. Então, tudo que eu tenho que fazer 2 vezes, aqui e aqui, mando remessa, retorno, mando extrato, retorno, concilio. Quando eu uso o OMICash, o que é o OMICash?
é uma conta digital para rodar dentro do OMIE. Essa é a visão, a missão dele. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou trazendo a conta para aqui dentro. Então, quando eu emito o boleto aqui, já está no banco. Quando eu pago, já está pago. Quando eu vou conciliar, já está conciliado. Não tem que puxar o FX. Eu vejo muita gente falando no grupo, o FX aqui, dali. Cara, o OmiCash resolve isso, não tendo o FX. Mas o meu cliente tem conta no Santander, no Bradesco, no Itaú. Não muda nada, continua tendo normalmente. Então, o objetivo do OmiCash não é ser a conta bancária do cliente. O objetivo do OmiCash é ser a conta digital dentro do RP, para você evitar ficar mandando arquivos e retornando arquivos. E por que eu falo isso para vocês? Porque no BPO faz muita diferença. Porque você ganha tempo, né? Você ganha tempo na sua produtividade, trabalha menos e entrega mais, tá? Então tá aqui o OmiCash. Aqui também, gente, nós temos o OMIE, que são os relatórios gerenciais para controladoria. O que é a controladoria? No orçamento, reporte, indicadores, análise, DRE, ganhos e perdas, fluxo de caixa, indicadores de decisão, relatórios de gestão, né? Então nós temos o OMIE e também temos o BI. Hoje nós temos 2 BIs conectados no OMIE, tá? Tem o Controladoria Digital e tem o AppBI, que já são indicadores conectados em tempo real para que você consiga fazer os dashboards, as análises, ganhando muito mais tempo também, entregando para o cliente. Você pode colocar o dashboard na casa dele, falar para o cliente, olha que legal aqui, você já tem os indicadores de venda, ticket médio, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, fluxo de caixa, análise vertical, análise horizontal, EBITDA financeiro, tudo isso baseado em informações financeiras. Eu não preciso esperar acabar um mês para o meu contador me mandar o balanço, porque acabou o mês, já era. O mês já passou, às vezes o contador nem faz balanço, nem tem contabilidade, lucro presumido e simples nacional, o cara nem precisa ter contabilidade, porque ele paga os impostos pelo faturamento, logo a contabilidade fica meio bypassada, nem tem balanço, não tem nada. Então o cliente é muito comum que ele navegue no escuro, porque ele não tem as informações todas. E vocês, enquanto BPO, podem ter esse chapéu. Eu sempre falo, né, que quem faz BPO tem outro chapéu. Não é o chapéu do contador, é o chapéu do controller, ou do CFO, né, ou do gestor financeiro. Olha que legal, né? Você pode criar um produto na sua empresa, aí no seu BPO, que é o CFO as a Service, né, que você é um CFO como serviço, trabalhando por hora para o cliente, fazendo o que um CFO faz, muito mais rápido, muito mais barato para ele e com muito mais valor. Olha que legal, né? Isso eu compraria, tá? Se eu tivesse uma empresa e não tivesse grana ou necessidade de ter um gerente financeiro, eu poderia ter um CFO as a Service, que é um cara que faz minha operação e me entrega aquilo que eu preciso, que cuida da minha empresa no todo. Aí sim, aí é muito legal. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro modelo, que eu chamo de BPO empresarial. Tem um segundo modelo também, que é o que eu chamo de microempresas, ou PJs, que é aquele cara que não tem um cliente com o OMIE, não tem um cliente com um RP. Por que não tem? Porque o cliente não precisa ter o RP. É aquele cliente, gente, que emite nota de serviço, é um arquiteto, é um médico, um advogado, um dentista, que vocês fazem 100% da operação deles, usando o sistema. Então, você contrata o sistema, você emite, geralmente o BO aqui é a nota. Você faz as notas fiscais, faz o financeiro e faz a contabilidade ou não, dependendo se vocês forem contadores ou não. Alguém faz a contabilidade. Esse modelo aqui, para quem faz BPO, ele é meio ruim, eu acho. Por que ele é ruim? Porque é um cara pequeno, que eventualmente tem pouco dinheiro, pouco movimento, e ele vai ter que ter um BPO financeiro e um contador. Então ele tem que pagar 2 contas, então é meio difícil de justificar. Por isso que isso aqui é muito bom para quem faz contabilidade, porque você já faz o financeiro e a contabilidade. Quem faz aí, aqui no grupo, o BPO pode fazer parceria com os contadores, para trazer os clientes e você operar o financeiro e fazer as notas, tá? Mas para quem é contador é mais fácil, porque você já tem o cliente e aqui você faz 100% do trabalho, tá? Nesse modelo aqui, é vocês mesmos que contratam o sistema, porque o cliente, para mim, nem existe, tá? Ele não usa, não tem estoque, não tem compra, não tem venda, ele só tem emissão de nota e finanças. Então, vocês mesmos podem contratar o sistema, ele tem até um preço reduzido para o parceiro, tá? Que a gente chama de PEC BPO. Não é que é um preço reduzido, ele é um preço para quem trabalha por escala, para cliente pequenininho, que é o cliente que nunca vai me ligar, nunca vai usar o sistema, tem um volume pequeno de dados, e vocês conseguem alavancar o negócio de vocês usando a ferramenta fluida, que é usando o OMIE,
usando o OnFlow para fazer a contabilidade em tempo real, porque o OnFlow é o sistema contábil, folha e fiscal, dentro do OMIE, então já está tudo integrado em tempo real. E nós temos também o G-Click, né, que é a ferramenta de gestão de tarefas. Né? BPO tem que ter tarefa, tem que ter checklist, tem que ter anexo, comunicação com o cliente, gerenciamento de equipe, produtividade, tudo isso você pode fazer pelo G-Click. Lá no G-Click já tem os processos do BPO também, tá? A gente já colocou lá. Tá bom, pessoal? Eu vou entrar agora aqui, gente, no nosso BP, tá? Segunda parte. Primeira parte eu encerrei, para dar aquela fundamentação para vocês, e de repente alguma dica aqui que vale a pena mais na hora de você criar sua empresa, formatar o seu produto, tá? Então nós temos o Business Plan, que eu vou mostrar agora. Nós temos uma ferramenta também, gente, chamada Home Simbiose, tá? É uma ferramenta de consultoria que nós criamos, gratuita, e lá dentro tem um módulo que é bem legal, que é o módulo diagnóstico, que você pode fazer o check-up do seu cliente. Indicadores, diagnóstico financeiro, comercial, pessoas e processos, ambiente interno. Ele é baseado numa metodologia norte-americana chamada Balance Scorecard, que foi criada lá em Harvard. E é bem legal, porque ela traz a empresa sobre 4 perguntas, tá? Finanças, comercial, processos e pessoas, tá? Ambiente interno. Tem também o ambiente externo, tá? Mas o ambiente externo é concorrentes, fornecedores, aí é muito para consultoria, tá? Acho que nem é tanto o nosso foco aqui, para não complicar muito. Tá? Aqui nós temos o OMI-RP, que é o sistema, o OMI, né, o sistema de gestão, finanças, compras, estoque, emissão de nota, e-commerce, produção, enfim, o sistema que o cliente usa como RP, tá? Que vocês podem navegar junto com o cliente em tempo real pela nuvem. Então é muito legal para quem faz o BPO. Depois, serviços financeiros, OMICash, como eu falei anteriormente, é a conta digital dentro do OMIE. Banco Linker, tá? O que é o Banco Linker? É um banco digital de uma empresa que nós compramos, a OMI, que é uma empresa, um banco, né? Uma instituição bancária, que está muito conectada com os contadores, com o mercado contábil, mercado de prestação de serviço, tá? E lá é uma conta gratuita, é uma conta bancária mesmo, com cartão, com operações de banco, tá? E que é legal porque não tem custo de abertura de conta e você tem serviços bancários dentro da plataforma. Inclusive no Banco Linker tem emissão de nota também. Aquele cliente que é muito pequenininho, ele pode emitir a nota pelo Linker e já integrar com o Flow, que é o contabilidade, tá? Além de antecipações recebíveis na plataforma, isso aqui é legal, pessoal, porque dá um suporte para vocês e para os clientes na questão de antecipação de receitas, tá? Então, o OMIE já tem a parceria ali e ele já consegue gerar dinheiro na conta do cliente hoje, mesmo que o cliente tenha que receber duplicado daqui, né? Geração de caixa, tá? Que é uma prática que o cara tem que ir no banco, negociar com o banco, aqui não. Você tem isso dentro da plataforma. Cada vez mais serviços financeiros integrados ao RP, tá? E também crédito consignado, tá? Para que o cliente obtenha crédito com taxas bem baixas, baixo do mercado, e a gente conseguir gerar também um pouco de capital para o cliente. Aquilo que a gente falou no começo, né? Por que as empresas não crescem? Né? Gestão, sistema de gestão, serviços financeiros e também educação, né? A Uni Academy, que está aqui embaixo, ó, curso de gestão. Nós temos os BIs, tá, os 2 BIs conectados, o OMIE, o OnFlow, que é o módulo contábil, folha e fiscal, ou painel do contador, que integra o OMIE com o sistema contábil do contador. E também o G-Click, gestão de tarefas, as tarefas dentro da minha empresa de BPO. Tá bom, gente? Então, mais alguns minutinhos. Isso aqui eu vou passar bem rapidinho, tá? É importante aqui, pessoal. O que eu montei aqui, gente? Eu montei meio que um plano de negócio. Falei, cara, o cara vai montar um BPO. O que eu preciso fazer? Tá? Então, eu pensei um pouco em colocar isso aqui em abas. E eu vou deixar isso aqui com vocês depois, para que a gente consiga criar o nosso projeto, o nosso mapa mental, que fala do meu plano de negócio, que vai para estratégia, para quem que eu vou vender, qual que é meu mercado, qual que é minha concorrência, eu vou vender para quem, para onde, né? Então é minha estratégia, eu estou criando um negócio que eu tenho que ter uma estratégia, né? Depois o meu marketing, os meus produtos, o meu preço, como que é a metodologia, como que vai ser minha expectativa de vendas, como é que vai ser minha praça, pô, vou vender em São Paulo, no Brasil, Minas Gerais, segmentação, um pouco disso, né? Depois a minha capacidade, como é que eu vou gerir capacidade, otimização de recursos, e por último, minhas finanças, né? Quanto que eu quero ganhar de dinheiro, quantos clientes que eu quero ter.
quanto que eu vou gastar, quando que eu vou ter meu ponto de equilíbrio, tudo isso para a gente conseguir organizar o nosso projeto, tá? Então, eu criei essa planilha aqui, que ela tem várias abas, e cada aba trata de um assunto, tá? Por exemplo, essa aba aqui, eu falo do posicionamento em cima do meu mercado-alvo. O Brasil tem 22 milhões de empresas. Vender para todo mundo é muita gente. Se eu criar um programa de marketing, de comunicação, eu vou ter que falar com muita gente. Então, se eu conseguir segmentar, descobrir onde está o meu mercado-alvo, o que eles pensam, né, como que eles são, onde que eles estão, quem são os meus concorrentes, como que eu vou me movimentar no mercado, né? Eu vou trabalhar junto com o que meu concorrente faz, eu vou trabalhar uma coisa que ninguém tem, que é disruptivo, que é complexa. Eu vejo, por exemplo, muita gente falando assim, vou fazer BPO de empresa de serviços. Se todo mundo quiser fazer BPO de empresa de serviço, não vai ter ninguém para fazer empresa de indústria. Aí vai sobrar mercado, vai faltar mercado. Então, de repente, pessoal, é pensar um pouco aqui, né? Vou fazer BPO de empresa de médico. Muita gente fala também. Haja médico, tá? Será que o médico precisa? Não tem ali a secretária que faz isso? Será que a gente consegue vender para ele? O que a gente consegue entregar? Ele vai ver valor? Ele vai estar disposto a pagar? De repente, você está brigando no mercado ali, tem outro mercado que está sobrando dinheiro, está sobrando, faltando conhecimento, faltando mão de obra boa de gestão, e você está deixando dinheiro na mesa. Então, é um pouco disso, tá, gente? Aqui não tem certo e errado. O que tem é inteligência na hora de você definir essa estratégia, tá? Aqui aqueles dois modelinhos que eu mostrei para vocês, tá? O modelo PJ. Tem gente que fala assim, vou fazer BPO de MEI. Cara, é pensar, o MEI é um cara que fatura R$ 81 mil por ano, R$ 6.700. Você vai cobrar quanto? Para fazer o quê? De um cara que tem uma receita de R$ 6 mil por mês, é um empresário. Muito pouco. Será que ele vai te pagar alguma coisa? Para fazer o quê? 2 notas. Será que você não vai ficar batendo na trave só, ficar só gastando o seu esforço? E tem empresa que faturam 500 mil, 1 milhão, que você pode ser muito mais assertivo, tá? Então é esse tipo de coisa, tá? Então tem esse primeiro modelinho aqui, que eu já mostrei, tem o segundo modelinho, que é das empresas, onde que vocês entram, né? A gente entra basicamente aqui, né? Você pode fazer nota, pode fazer o que você quiser, tá? O produto você que define o seu escopo, onde começa, né? Onde que você começa a agir. Se for um comércio, normalmente, o BPO entra depois da venda. Vendeu, ele entra. Se for empresa de serviço, você já pode fazer as notas do cliente também. Você pode fazer as notas, organizar as notas, o faturamento e o financeiro, também dá. Aí é como que você operacionaliza isso. A tecnologia, ela ajuda muito, o OMI ajuda muito aqui. Por quê? Porque você colocando o OMI aqui na ponta, você tem total acesso, tá? Você está compartilhado com o cliente, você é um usuário dele, você é um convidado, não tem custo, e você consegue assumir essas outras caixinhas aqui. Tá bom, pessoal? Aqui também, gente, eu trouxe aqui o Canvas, tá? Que são os temas, os principais temas da nossa operação. Tá? Eu não vou ler tudo aqui, que é bastante coisa, tá? Depois vocês podem ver com calma. Mas eu trago aqui ferramentas, ferramentas para venda, para o diagnóstico, para as propostas, para a operação, para o report, para a gestão de tarefas, tá? A segunda caixinha, planos e preços, os pacotes. Pacote 1, pacote 2, pacote premium, pacote... Que nem plano de saúde, nós já temos planos prontos e eu ofereço para o cliente de acordo com a demanda dele, a necessidade dele. Tá? Depois eu vou falar um pouco deles aqui. Tá? Depois a proposta de valor, né? A proposta de valor, o que eu entrego para o meu cliente de valor? Né? BPO é só uma sigla, o que eu entrego? Pô, eu entrego o benefício de tempo, previsibilidade, segurança, foco no negócio, depende daquilo que é importante para o cliente. Tá? Eu preciso de tempo, ok, eu vou te entregar tempo, você vai ter mais tempo para cuidar da sua empresa, eu vou cuidar das suas finanças. Eu preciso ter previsibilidade. Pô, legal, cara, vou te entregar os relatórios, vou fazer análise, fazer acompanhamento. Eu preciso de reporte profissional, porque eu sou uma multinacional, tenho que fazer reporte em outra língua, mostrar indicadores. Pô, vou te entregar reporte. Tá? Então, gente, é isso, a proposta de valor, o que te diferencia, o que você leva de benefício para o cliente. Depois, o relacionamento e marketing. Pô, estou montando um novo negócio, uma nova empresa. Tem uma apresentação institucional, né, um PPT bonito, tem um site, uma rede social, gerar conteúdos, fazer eventos, alguma forma que você consiga extrapolar aí o seu quadradinho ali, né? Você está expandindo o seu negócio. Amanhã você vai fazer assim, vou fazer BPO de pet shop.
Ter uma feira aqui no AMB, vai ter 500 expositores lá. Pô, vou montar uma stand lá, vou visitar, vou levar um folder, né, vou ter uma apresentação institucional, conseguir um espaço lá, vou fazer uma apresentação, vou falar a língua do cliente, a língua do pet shop, e vou falar para eles sobre gestão financeira, sobre como crescer o negócio, como que você pode ajudar eles, né? Então você se torna mais atrativo, tá? Segmentação de clientes é importante, tá, gente? Porque a segmentação te dá mais autoridade, te dá mais foco, mais conhecimento, é as suas batalhas. Você fala, vou trabalhar aqui, então ali que você vai se especializar, você vai conversar com o cliente no nível do negócio dele, tá? Ninguém quer saber de gestão financeira, o cara quer saber de ganhar dinheiro, de crescimento, de, né, business, e a gestão é o que você faz para conseguir se conectar com esse empresário, tá? Então a segmentação ajuda nisso. Trabalhar para todo mundo é muita gente. Se você segmenta, você começa a ganhar velocidade, especialização. Aí, lógico, da pessoa organizar suas despesas, custos, linha de receita. Para quem tem contabilidade também diferenciada, é outro business, é outro negócio. Eu diria que é outra marca, tá? Para você não ser o contador que faz BPO, tá? Para quem é consultor, quem faz tesouraria, é o tesoureiro que faz também consultoria, né? É até a forma de você se apresentar. Então, facilita a visão do cliente, tá? Mapa de processos, né? Venda, onboarding, emissão de nota, pagamento de conta, reunião, checklist, tudo isso é o mapa dos seus processos. Onboarding, lembra que eu falei da educação? A educação empreendedora, que está desde o início do seu negócio. Sistema, conta bancária, conta de fornecedores, clientes. O que não pode, pessoal, é ficar aquela surpresa todo dia. Ah, não sabia disso. Puta, não avisou. Ah, não tem um processo repetitivo. Ah, o cliente não sabe, não foi treinado, não entrega, não faz. Tá? A gente está entrando na bagunça do cliente, tá? Então, o onboarding, ele ajuda a organizar o negócio desde o momento zero. Já acontece um monte de confusão. Se a gente não fizer um alinhamento com o cliente bem feitinho, a tendência é que aconteça mais confusão ainda. E pensando numa escala, quanto menos problemas, melhor. Quanto mais padronizado for o seu processo, melhor. Então, a padronização é de você para o cliente, não o contrário. Tá? E também, gente, por último, área comercial, né? Área comercial e máquina de vendas, que é como que eu vou vender, né? Como é que eu vou apresentar meu produto, como é que eu vou precificar, como é que eu vou fazer um diagnóstico, uma proposta, um contrato, depois uma máquina de vendas, né? Que é como que vão chegar os leads para mim, como é que eles vão descobrir que eu existo, e assim por diante. Tá bom, gente? Então, aqui é uma visão geral do nosso projeto de temas que são importantes, tá? Eu trago aqui também, pessoal, outras abas, tá? Por exemplo, planos aos pacotes. Primeira coisa, definir tudo que eu faço enquanto BPO. Eu coloquei do meu lado direito aqui, ó, todos os serviços. Desde um diagnóstico empresarial, que é um serviço, contas a receber, contas a pagar, programação de pagamento, faturamento de serviço, de produto, conciliação, valuation, planejamento estratégico, planejamento orçamentário, análise de precificação, de inadimplência, configuração fiscal, estruturação de e-commerce, tudo que é serviço que você pode entregar para o seu cliente, coisas que estão na mesa, dependendo do seu segmento. Depois você pode montar os seus planos aqui, tá? Eu falo que o plano é meio que o menu do restaurante, ó. Eu tenho meus planos, e depois eu posso ir encaixando os serviços do plano do cliente. É como um prato de comida ali. Eu quero vinho do Porto. Ah, tem aqui, ó. Ah, eu quero uma sobremesa, tá aqui. Então, por exemplo, meu cliente tem muita inadimplência. Pô, legal, eu vou melhorar o processo de cobrança dele, vou criar uma regra de cobrança. Ah, eu tenho serviço aqui, serviço 11. O OMIE já tem a rotina lá. Ah, vou colocar aqui um e-commerce. Nós temos uma Integra. Ah, vou colocar aqui um estudo de precificação. Você vai aumentando o leque para aumentar o seu pacote, né? A quantidade de receita que você tem. Aqui também, pessoal, fiz um mapa de processos, tá? Tá lá no G-Click, tá aqui também, tá? Então, eu coloquei aqui o processo e as atividades, tá? Então, eu fiz um exemplo, template. Por exemplo, diagnóstico. Diagnóstico, eu tenho 8 atividades, ó. Eu peguei o modelo do Simbiose, tá? Sobrevivência, financeiro, comercial, pessoas e processos. Depois eu faço análise SWOT, que é pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças, e faço a proposta para o cliente. Beleza, acabei o diagnóstico. Agora eu vou fazer a venda. Também está aqui. Agora eu vou fazer o onboard, está aqui. Então, eu procurei trazer aqui no material para vocês processos que é legal você já ter definido o fluxo organizadinho, bonitinho. Tá? Aqui também, gente, eu fiz uma calculadorazinha de preço, tá? Que está baseado no serviço que você entrega, na sua produtividade por hora e no volume de eventos do cliente. Então, eu consigo mensurar o preço. Vender BPO é vender conhecimento e tempo. O conhecimento faz parte do negócio. Você não tem como você vender conhecimento. Você pode vender para o cliente reunião. Eu faço reunião de análise, conhecimento, status report. Eu faço 2 reuniões por mês, que vai gastar 2 horas e vai custar R$ 300. O resto é tempo, né? Quanto tempo eu trabalho para o cliente? Então, está baseado no volume de documentos que o cliente tem por serviço. Tá? Então, eu fiz uma calculadorazinha aqui, considerando recorrentes e esporádicos, aquilo que você faz de vez em quando. Tá? O valor da hora aqui está baseado no salário do seu funcionário, ou no seu rendimento. Tá? Quanto que ele ganha, os encargos. Ele ganha 4 mil. Tem 70% de encargos. Então, custa 34 por hora. Estou colocando aqui uma margem de 70%. Então, 57,80, que já está aqui. Tá? Então, é uma forma, pessoal, um pouco mais racional de você conseguir precificar. Você pode colocar uma margem, que é o seu custo fixo, é o seu lucro, para você conseguir precificar. Tá? Aqui também eu fiz um diagnóstico, tá? Apesar de lá no Simbiose ter o diagnóstico, que ele é mais estruturado, é mais uma ferramenta, eu fiz um checklist aqui também na planilha, tá? Considerando coisas que são importantes a gente conhecer o nosso cliente. Né? Desde plano de contas, plano de categoria, se ele emite nota de serviço, para qual prefeitura, se ele toma serviço, se ele emite nota de produto, como que é o organograma da empresa, se for uma empresa, como que são os fornecedores, quantos são os clientes, contas bancárias, se ele emite nota de serviço, se emite nota de apontamento de OS, né? Cupom fiscal, como que é o processo de compras, entender um pouco o processo do cliente de compras e venda, certo? Quais são os indicadores que ele já tem, como que ele faz a tesouraria hoje, como que é o pagamento, como que é a folha, como que é a conciliação, para você conhecer o cliente e saber o que vai implantar no BPO. Lembra, você está organizando as finanças, o departamento financeiro, a tesouraria, a controladoria do seu cliente. Então, conhecer ele, né? É meio que o médico de novo, né? Não dá para eu dar o remédio para o meu paciente se não souber como é que ele está por dentro, né? Como é que as coisas acontecem. Quais indicadores que ele já tem, né? Quantas notas ele emite, quantos boletos, para você não ter surpresas, tá? Então, eu trouxe temas aqui que são importantes no conhecimento do cliente, pelo menos quando é uma empresa, tá? Quando é um cliente pequenininho, um PJ ali, é bem mais fácil, mas mesmo assim tem que ter, tá? Senão você vai trabalhar muito mais e ganhar menos. Vai trabalhar muitas horas e não vai ter receita. Vai fazer muito mais do que você vendeu, porque você não conhece o cliente. É falta de capacidade de informar o seu preço a partir do serviço que você vai entregar para o seu cliente, tá? Então, o diagnóstico ele é bem importante. Aqui também, gente, eu fiz um simuladorzinho bobinho aqui, mas esse simuladorzinho ele ajuda você a defender uma questão que é importante, que é quanto que o cliente vai colocar de dinheiro quando você faz o BPO dele. Mas o cliente não pensa assim, pô, Guto, você vai me cobrar R$ 2.700? Caramba, que caro. Legal, legal, Wagner. Vamos olhar quanto é que você gasta hoje? Quantos funcionários você tem na sua operação? Eu tenho um funcionário, que já é um problema, né? Quem tem um não tem nenhum. Ele ganha R$ 3.200. Então, esse funcionário já custa 41 mil por ano. 13 salários. Mais encargos, benefícios, VR, VT, INSS, FGTS, não sei o quê. Pô, esse cara custa mais R$ 1.800. Então, são mais 23.400. Com 41, são 65 mil reais. Olha que legal, pessoal. Você já tem uma informação super legal. Um funcionário de 3.200, nesse exemplo meu aqui, ele custa para o empresário 65 mil, mais ou menos isso mesmo. Cara, você vai cobrar 2.700, ou seja, você vai cobrar 32.400. O que você vai entregar para o cliente? O seu conhecimento, o seu trabalho, o seu tempo. Você vai entregar para o cliente DRE, fluxo de caixa, fazer os pagamentos, registrar os recebimentos, ajudar ele a entender os números, e você vai cobrar dele 32.400 por ano, ou seja, 32 mil a menos do que ele gastaria com um funcionário, que muitas vezes não tem metade do conhecimento que você tem.
E aqui, pessoal, uma coisa, a gente não quer também que você chegue lá no cliente, manda todo mundo embora que eu vou fazer o BPO, né? Pode até acontecer isso, tá? Mas não é um discurso legal. Talvez um discurso legal aqui é falar, cara, eu vou cuidar de toda a sua gestão porque eu tenho ferramenta, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, que é uma coisa que você não tem. O seu funcionário, o seu back-office, você vai cuidar dos seus clientes, do seu negócio, deixa que eu cuide de toda a gestão da sua empresa, né? Eu acho que é um discurso mais, eu acho que é um discurso mais é, polido, tá? E é legal porque você mostra para o cliente isso aqui, ó, o quanto que ele vai economizar com um funcionário. Imagina se ele tivesse 2 funcionários, ó. Olha só a diferença, R$ 74.000, considerando esses valores aqui, tá? Então, gente, é uma forma de você mostrar para o cliente a conta ao contrário, que é quanto que ele economiza com o BPO, tá? Outra questão também aqui, gente, é os indicadores de gestão, né? Como eu falei para vocês, né? Gerenciar é medir indicadores. Quem não mede nada, não tem controle de nada. É a mesma coisa do médico, de novo, o cardiologista, né? Se o seu cardiologista não sabe sua pressão arterial, o seu batimento cardíaco e o seu colesterol, ele é um péssimo médico, certo? Você pode ter um piripaque a qualquer momento. Então, essa é a qualidade de ter o número e melhorar o número. Então, você tem que ter um número. Quem que vai ter o número? Vocês. Quem que vai gerenciar? Vocês. Quem que vai entregar? Vocês. E o cliente vai tomar decisão? Sim. Você pode ajudar ele na tomada de decisões. Então, é importante ter indicadores. É o resultado da gestão financeira. Então, eu coloquei aqui na planilha 26 indicadores, tá? Indicadores de venda, de churn, de CAC, que é custo de aquisição de cliente, que o cliente nem mede, tá? Ele acha que está ganhando e está perdendo. Tá? Lucratividade, orçado e realizado. O cliente nem tem uma meta de vendas. Se o cara não tem uma meta de vendas, ele não sabe nem para onde que ele vai, porque nem objetivo ele tem. E não é ele, né? É a equipe dele. Porque se eu tenho 5 vendedores que não têm meta, e eu não consigo acompanhar, eu não consigo nem ajudá-los a ter plano de ação para que ele consiga alcançar o resultado, né? Lembra? Uma empresa, ela vive de vendas, o resultado de lucro, né? Não é só pagar a conta. Pagar a conta é reflexo, receber conta é reflexo, né? E outros indicadores aqui, ticket médio, margem de contribuição, EBITDA financeiro, recorrente mensal, né, aquele contrato mensal que é muito legal, né, quem trabalha por contrato, certo? Upsell, que é assinatura, upgrade para cima, downsell, que é upgrade para baixo, que é o cara que corta serviço, né? Prazo médio de pagamento, recebimento, receita para o funcionário, capital de giro. Tudo isso aqui são indicadores importantes, que tanto o OMIE quanto o OMIE mais o BI, a PPBI, o controlador digital, te entregam, para você conseguir entregar para o cliente a saúde financeira da empresa. Tá bom, gente? Então eu trouxe aqui 26. Vocês podem complementar, tá bom? Aqui também, gente, eu trouxe o perfil da equipe, tá? Puta, Wagner, eu vou formar uma equipe para fazer o BPO. Que tipo de profissional que eu preciso? Você precisa de 2 tipos de profissional. O primeiro é a operação e o segundo é o comercial, quem vende e quem faz, né? Não dá para ter um comercial que não tem metodologia, que não tem bom contrato, não faz um bom diagnóstico, não tem uma boa proposta, porque ele não vai conseguir trazer um bom cliente. Então, vender não é talento, vender é processo, vender é técnica, né? Ter um bom vendedor faz toda a diferença. Fazer uma boa venda, que não é fácil, tá? Vender serviço é desafiador. Usem lá o Challenger, tá? E depois também, gente, a operação que vocês fazem nos grupos, eu vejo aí, o cara sabe tudo de operação, mas, o que eu falo, você sabe, mas e a sua equipe? Mas você vai ter um funcionário, tem que fazer nota, usar impostos, fazer retenção, abrir integração com o banco, calcular juros, tem que ser proativo, tem que ter bom relacionamento, vai se relacionar com o fornecedor, com o cliente, tem que ser organizado, responsável. Então aqui eu procurei trazer um pouquinho do perfil, do básico, do mínimo necessário, para vocês terem uma boa área comercial, ou pelo menos um cara, né, para fazer a venda, e ter uma boa operação também, tá bom? Bastante coisa aqui, tá, pessoal? E outra coisa aqui, para finalizar também, já estamos chegando no final, eu fiz aqui também, gente, um planejamento financeiro. Vocês são BPO financeiro, né? Fazem melhor que eu. O importante é ter do sua empresa, que é quantos clientes que eu quero ter. Tá? Por plano, ó, criei 4 planos, né? 4 pacotes. Imaginando que eu trabalho para os 4 perfis aqui, as 4 personas. Essa persona, que é um PJ, essa aqui é uma empresa pequena,
essa aqui é a minha empresa média, essa aqui é a minha empresa maior. Não vou nem falar que é grande, tá? Porque grande não vai contratar BPO, o cara já tem área financeira. Mas uma empresa aí que tem bom volume de informações, uma boa grana, que consiga ter terceirizar né? Que você consiga fazer um financeiro legal. Então, você vai definir aqui quem é esse público-alvo, tá? Aí depois, gente, é fazer conta aqui, tá? Aí é meter os números aqui, tá? Para quê? Para você saber quanto você quer vender, ó. Eu quero vender para cliente básico. Eu vou começar com 1, 2, 3. Aqui eu já quero começar com 7, 9. Aqui eu já vou 3 por mês. 15, 18, 21, 24, 27. Pronto. Então já tem uma receita aqui de 32 mil no ano. Cliente intermediário. Vou começar aqui no mês 3. Eu quero fazer um cliente por mês, que eu acho que é um bom número para o meu negócio, por exemplo, né? Estou dando exemplo. Então, eu vou ter 37 clientes, faturamento de 57 mil. Cliente grande, eu vou começar aqui no mês 7, um a cada 2 meses. Um aqui, 2, 3, 3. Então, eu vou ter 37 clientes, né? Aqui 4, né? Então, aqui 3, né? Vou manter, né? 3, 4 e 4, tá. Então, para quê? Para eu medir o meu faturamento. Baseado no quê? No meu ticket médio, que é quanto que eu cobro por plano. Tá? Aqui também, gente, considerem o churning, tá? Churning é o cancelamento, vai acontecer. O que não pode é perder 20 aqui, né? E você perdeu quase tudo. Você vendeu e perdeu. Porque não fez um bom trabalho ou vendeu errado. Agora, perdeu uns 2 aqui, um aqui, faz parte. Tá? Perdi 9.077. Faturamento é 67. Tá bom, gente? Então, eu fiz uma planilhinha aqui, que já tem todos os números, as fórmulas, tá? E aí você já jogar o headcount, que é quantas pessoas eu preciso, tem que pensar na escala. Se você tiver cliente PJ aqui, ó, tem que ser 1 para 100, 1 para 80, porque é cliente pequenininho, uma nota por mês ali, fácil. Tá? Se for cliente básico, 1 para 35, 40, cliente médio, 20, 22, 25, cliente grande, 8, 10, né? Como é que você conseguiria ter funcionário por cliente? Por isso que tem que ter venda, né? Senão você não paga a conta. Depois aqui no final, gente, são as despesas, é salário, marketing, site, custo de aquisição de cliente, infraestrutura, cafezinho, mesa, computador, internet, para você chegar aqui no final do mês e ter seu resultado, tá bom? A planilha, pessoal, já tem as fórmulas, tá? Aí o trabalho aí é alimentar a planilha e olhar para os números, ver se é factível, se não é fazer um planejamento mesmo, tá? E aqui, por último, pessoal, eu fiz um cronograma, tá? O cronograma é, pô, Wagner, legal, cara, eu quero fazer o BPO, por onde que eu começo? Tá? A resposta é, começa pelo começo. Qual que é o começo? É o planejamento. Qual que é meu propósito? Criar um propósito na minha cabeça, que é ajudar os meus clientes a serem prósperos. Isso é um propósito. Ajudar meu cliente a crescer, isso é um propósito. Ter tempo é um propósito. Ver aquilo que é mais bacana. Tá? Criar uma marca, o nome da minha empresa, minha identidade visual, tá? Colocar assim, assessoria financeira, putz, não acho legal, muito pobre, muito assim, sabe, assessoria contábil. Eu colocaria consulte, gestão, alguma coisa que dê uma encorpada, né? Que tem uma coisa mais nobre, é a minha sugestão, tá? Quem não conhece, pessoal, faz o curso da Omni Academy, Pedro Roriz, um dos grandes caras do Brasil de BPO, que faz há muitos anos, lá de Goiânia, parceiro nosso, cara brilhante, tá gratuito, fala com a Fabi aí da Omni, ela manda o link para vocês fazem a parceria, faz o curso, que é bem legal, não custa nada. Curso do Homem Simbiose, eu que gravei, inclusive, tá? Vou mandar para vocês o link, tá? Da plataforma, o e-book. Aí é legal, porque ela tem o diagnóstico, a consultoria, tá? Então, gente, eu não vou ler tudo aqui, tá? Bastante item, mas eu procurei. Wagner, Oi, repete aí o nome do Goiano aí. Esse Goiano costuma tudo ser gente boa. Pedro Roriz. Pedro Roriz, Beleza, da TAG Goiânia. Cara, tá ótimo. meu amigão, queridão. Esse povo de Goiânia é tudo gente boa, tá? Pode ficar tranquilo. Não, cara, Suspeito, Marco. Marco é suspeito. meu brother, cara. Aliás, estarei aí em Goiânia dia 27, viu? Estarei. Vamos tomar um café junto. Vou visitar o Pedro Roriz lá. Beleza. Vamos lá. Vou estar lá na nossa unidade. Legal. Depois você manda o contato aí. Estarei 26 e 27, ou 27 e 28. Depois eu olho. Então é isso, pessoal.
análise de mercado, para quem que eu vou trabalhar, dificuldades, oportunidades, geografia, tecnologia, associações, parcerias, para você já ir no lugar certo, vai onde o povo está. Faz igual o Milton Nascimento, eu vou onde o povo está. Se você fica batendo lata aí e não consegue ter uma estratégia, tá? Público-alvo, qual que é a persona, o que que um cara desse pensa, o que que ele compra, o que que ele valoriza, quanto que ele está disposto a pagar, certo, gente? Máquina de venda, vocês têm que ter lead, né? Tem que ter lead. Ah, eu tenho uma taxa de conversão de 10%, de cada 10 eu vendo para 1. Se eu quero vender para 50, eu preciso ter 500 leads. De onde que eu vou arrumar 500 caras para querer fazer uma proposta? Então, também é pensar na máquina de vendas, para você dar velocidade para o seu negócio. Piloto do projeto, pessoal, quem está começando, né? Faz um piloto, começa aqui, ajusta ali, faz aí uma gratuidade no começo. Não fala que é grátis, tá? Grátis ninguém paga nada. Fala que é, ninguém valoriza. Fala que é uma degustação. Vou te dar uma degustação aqui. Vou fazer seu BPO de 2 meses, para você poder falar o que você achou, se está legal, você aprender, tá? Eu não vou ler tudo, tá, gente? Mas eu vou mandar para vocês. Proposta, contrato. Pode fazer um evento, fazer o lançamento. Vou fazer o lançamento aqui da minha empresa. Convida a OMIE aqui, o Vagnão, a Fabi. Puta, vamos fazer o evento aqui, vamos fazer o lançamento. O que que é isso? Como é que funciona? O que que eu entrego? Quanto custa? Bem legal. Tá fazendo um lugar legal. Ah, vou fazer o BPO de arquiteto. Puta, vamos lá no sindicato dos arquitetos lá. Tem 5.000 arquitetos lá, eu vou fazer uma palestra. É isso, tá, gente? Modelo de contrato, proposta, precificação, tá? Criação dos seus processos repetitivos, pelo menos venda, onboarding, tesouraria, controladoria, reporte, auditoria e contabilidade, pelo menos isso. Ou integração contábil que tem que ter em algum momento. Vocês façam ou o contador. Tá? Depois, gente, a segunda fase é a venda. Como que eu vendo meu produto? Como é que eu defino minha venda? Como é que eu falo para alguém vender essa caneta aqui? O que que eu tenho que falar? O que que eu tenho que perguntar? Tá? Não adianta eu sair oferecendo. Qual que é meu argumento de venda? Né? Como que é meu diagnóstico? Para eu conseguir montar uma proposta e fechar o negócio. Então o cliente fica feliz e fala, pô, que legal. Entendi e gostei. Tá? A terceira fase é a implantação. Lembra, eu estou assumindo a área financeira de uma empresa. Então tem processo lá, né? Tem conta, tem banco, tem sistema, tem procedimento, tem treinamento, tem apontamento de hora, tem faturamento, tem pedido de venda, tem conciliação, tem o dia a dia da empresa, né? Então você tem que alinhar isso e colocar isso para funcionar na empresa. Depois a quarta fase é a tesouraria, pagamento de conta, recebimento, programação de pagamento, monitoramento de caixa, comunicação com o cliente, né? Recebimento de remessa de banco, com negociação com o banco, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte do seu BPO. Você conseguir falar com os bancos, conseguir ter taxas, conseguir ter parceiros, né? Sempre trazendo coisas para o seu cliente, benefícios, né? Você cria uma hub de benefícios para conseguir levar soluções para o seu cliente. Quando você trabalha em lote, você ganha mais velocidade. Ah, eu tenho 50 clientes. Eu vou negociar uma taxa aqui no banco para 50 clientes. É diferente de o cliente botar o cliente lá no banco, né? Então você ganha velocidade e qualidade, diferenciação, tá? Depois, classificação, que é importante, fechamento mensal, conciliação, auditoria, integração contábil, e depois o report, né? O report é o momento de ouro do BPO, porque você senta com o cliente para explicar para ele os números, no mínimo DRE e fluxo de caixa, né? Tiver indicadores, vou medir, vou pegar o caso da OMIE, tá? Nossa empresa, a gente mede ticket médio, venda de assinatura, cancelamento de assinatura, custo de aquisição de cliente, porque tudo isso impacta o nosso negócio. Então, são indicadores de gestão que não aparecem em lugar nenhum. Tá? O cliente, às vezes, nem sabe que existe. Tá? E são informações importantes. Por isso que eu falo que é o data drive, né? É você trabalhar com informações, tá? Para levar o que? Diferenciação para o seu cliente, no seu produto. E depois, gente, por último, é escalar, né? Você fala, já sei fazer, sei vender, sei entregar, sei operar, sei valorizar meu trabalho. Tá tudo certo. Agora eu vou escalar o meu BPO, que é vender mais, trazer mais clientes, melhorar os meus processos, que ele é dinâmico. Aliás, pessoal, uma frase que o Pedro usa muito, tá? O BPO, ele é dinâmico, não é estático. Eu faço a mesma coisa todo mês. Todo mês a mesma coisa, o cliente não brilha os olhos. Se não brilha os olhos, ele cancela. Então, ele vai procurar alguém para fazer, ou ele vai internalizar, falar, deixa que eu faço aqui, que está muito caro, porque ele não vê valor. E o BPO tem muito isso, tá? Porque o mundo dos negócios, ele é dinâmico, não é estático.
Daí o BPO responde pelo mundo dos negócios, né? Gestão financeira das empresas. Tá? Então, não pensem que é uma coisa estática que acabou, vendeu, fazer sempre mais do mesmo. O cara organiza, automatiza, robotiza, tá? A diferença está nos detalhes. Aí você pode colocar fazer um CS, né? Fazer uma estrutura de customer service para atender os clientes, suporte, ter parceiros de negócios, e assim por diante. Tá bom, gente? Eu vou mandar para vocês esse material aqui, tem bastante coisa. Vou mandar o PPT, vou mandar o e-book do Simbiose, o e-book do BI, o plano de negócio e aquele PPT do começo. Tá bom, gente? Agradeço demais aí a presença de vocês aí, de todos. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a jornada de vocês, o desafio de vocês. Tá? A gente está à disposição, a OMI está no mercado para ajudar vocês, ajudar os empreendedores, colocar o software. Tá? Apenas, pessoal, 5% das empresas do Brasil aderem a um sistema de gestão desde o princípio. É um número pífio, tá? Por isso que o nosso concorrente não é ninguém que a gente conhece. O nosso concorrente é o caderno e o Excel, porque é o empreendedor que nem sabe que tem que ter um software de gestão para fazer gestão da empresa dele. Para ter uma ideia, na Argentina, nosso país vizinho aqui, é 60% esse indicador. Estados Unidos, 80% das empresas já começam certo. Por isso que eles crescem mais rápido. Então, a gente tem esse grande jornada, grande missão, que é de levar prosperidade para os empresários. O BPO é uma excelente oportunidade, mas vocês não podem fazer mais o mesmo. Tá bom, gente? Agradeço demais o Guto aí, todo mundo que esteve com a gente, o Breno, a Fabi, Eduardo, mais BPO, JS Bar, grande músico. Na verdade, Wagner, só para você entender, o JS Bar, o Johann Sebastian Bach, Você me falou já. ele é o assistente virtual do café, mas acho que o pessoal não sabe. O Sim. Bar, ele fez uma composição, né, uma cantata para o café, e por isso que a gente elegeu ele como nosso assistente virtual. Eu sei, Então, cara. nós temos o Bar aí para Fica auxiliar. tranquilo que de música, ó, pelo meu fundo de música, você já conhece, hein? Olha que maravilha, realmente, pô, ouvido afinado aí. E Wagner, Ainda tem aqui, ó. olha só, rapaz, você tem que compor música pro café, então. É. Uma música pro BPO. É isso aí. O Wagner, a Cassiana, ela perguntou aqui, durante a sua explanação, com certeza, na cabeça de todo mundo aqui, deve ter tido muita vontade de perguntar, de ver alguns detalhes, alguns pontos. Com certeza é um tipo de assunto aqui que levaria horas para a gente poder destrinchar cada detalhe, porque cada tópico que você colocou ali deu vontade de criar um café expresso só para aquele tema. Opa, A minha isso aqui. vontade aqui. Porque assim, eu acredito que nós temos possibilidades de fazer com que todo mundo cresça e expanda os horizontes. É um desejo que eu tenho com o café, é fazer com que o pessoal pense além, que vá além, que não fique parado na mesma situação. E o que você trouxe hoje é exatamente isso. Olha, você tem que começar certo. A galera dos Estados Unidos faz isso, né? A chance que eles têm de crescimento, igual você falou, é porque já começam certo. Uhum. E pegando aqui algumas perguntas, tentando organizar as ideias na cabeça, porque com certeza você ajudou bastante. A Lady com certeza deve ter se apaixonado pela aula do Wagner. A Cassiane perguntou qual que seria a consideração de grande para uma empresa grande, para o BPO, porque eu lembro que você comentou ali que empresas muito grandes, elas acabam tendo o próprio financeiro, né? O que seria? Olha só, então, pessoal, olha só, esse conceito de empresa grande, pequena, média, ele é muito ele é muito variado, tá? Por exemplo, se você pegar empresas de contabilidade, que é o mercado que a gente trabalha, não existe uma empresa que fatura lá 100 milhões, tem 10 mil funcionários. Tá? Então, uma empresa grande é uma empresa que tem lá 50 funcionários, 80 funcionários, pode ser por número de clientes. O fato é, o importante aí, Cassiane, né? Cassiane. É você definir, Cassiane, dentro do seu mercado, o que é uma empresa grande. É uma empresa que está além da média. É uma empresa que consegue te dar um bom ticket, que tem uma boa demanda e que você tem oportunidade de vender para que precisa do seu serviço. Então, se a gente pegar grandes empresas, são empresas vamos pegar assim, ó, vamos dividir em regime tributário. Teoricamente, uma empresa do lucro real é uma empresa que fatura mais de 78 milhões por ano. Teoricamente, é uma empresa grande. Agora, você pode ter um grande negócio de um segmento pequeno. Eu tenho uma grande clínica.
que é uma empresa que fatura 2 milhões por mês, 24 milhões por ano, é uma grande clínica. Então, Cassiane, depois depende muito do segmento que se atende, tá? Eu diria que é a capacidade que você tem de conseguir entrar nesse cliente. Então, você fala assim, ó, eu vendo para um grande restaurante. Cara, um grande restaurante é um restaurante famoso, conhecido, que tem muita gente, que serve muito almoço, que tem um bom faturamento, e que eu conseguiria fazer um trabalho num nível de pirâmide alto. Eu estou lá em cima da pirâmide dele, é a pirâmide dele. Eu diria que é a pirâmide do seu segmento, entendeu? Que é aqueles que são maiores que a média, aqueles que estão na média, que são os médios, e aqueles pequenos que estão rampando, tá? Então é muito relativo, tá? É muito relativo pelo segmento. Você falou, o que é uma grande clínica médica? Entendeu? Tem um predinho, tá lá na Paulista, tá? Então não tem uma empresa de milhões. Então varia muito pelo segmento. Mas é importante, dentro do nosso mercado, pessoal, a gente criar os clusters, tá? O que é o meu grande, o que é meu pequeno, o que é o meu médio? Para eu conseguir ser mais assertivo, tá? Quantos tem? Ah, tem 10, tem 1.000. Cara, se tem 10, tem 1.000, de repente nem vale a pena eu brigar. Eu vou tentar ir no mercado pequeno, porque o mercado pequeno tem 3 milhões de empresas. Eu consigo ir lá e apresentar o meu produto, tá? Você colocou aqui, avaliação é para o regime. Opa, desculpa. É regime, faturamento e volumetria. Então, olha só. Então, exatamente, você pode considerar. Você pega assim, por exemplo, vamos pensar num trabalho de BPO de um supermercado que tem um faturamento médio, mas tem muito movimento, muita volumetria, mas é um ticket baixo. Então, você pode considerar por volumetria um contrato médio-baixo pelo tamanho do seu contrato, que não é necessariamente uma empresa grande. Regime tributário é complicado, é perigoso. Por quê? Porque dependendo do regime tributário, do segmento, tem que ser o regime X. Por exemplo, uma empresa pequena que tem sócio PJ não pode ser simples nacional, tem que ser presumido. Isso não quer dizer que ele é grande, quer dizer que ele é obrigado a ser presumido. Uma empresa pequena pode começar como lucro real e não ter faturamento nenhum. Por quê? Porque ele quer fazer a contabilidade pelo lucro real. Então, o regime tributário tem essas pegadinhas, tá? Tem vários segmentos que não podem ser, por exemplo, do simples, tá? Mas é uma disciplina a ser feita, que é definir dentro do meu mercado o que é grande, pequeno e médio, tá? Ah, entendi, presumido também, tá? Mas é por aí, tá, gente? Eu não poderia falar assim, a empresa grande é a empresa que fatura 1 bilhão. E empresa que fatura 100 milhões? Também é grande? Talvez sim, talvez não, entendeu? Depende do segmento dela. Por exemplo, tem empresa, vou dar um exemplo, tá? Empresas de comércio de energia elétrica. Os caras faturam bilhões, cara, bilhões. Porque eles têm contratos, vende energia elétrica. São contratos de bilhões. Mas o faturamento líquido, cara, é minúsculo. Porque trabalha com uma margem extremamente baixa. Então, eles compram energia por milhões, é uma compra por ano. O cara compra um lote de energia para ele comercializar. Ah, gastei 300 milhões. Aí ele vai na bolsa de valores de energia para vender energia. Aí o lucro dele é minúsculo, entendeu? Então tem que olhar também o resultado da empresa. Às vezes uma empresa tem um faturamento alto, mas tem um resultado muito baixo. E o contrário também é verdadeiro. Ela tem um faturamento baixo, mas tem um resultado alto. Por isso, pessoal, que tem que especializar, tem que segmentar, para você entender do seu segmento. Entendeu? Você pega serviço, tem uma margem baixa, porque tem muita mão de obra. Você pega comércio, pode ter uma margem maior. Por isso que eu coloquei lá atrás, tá? Estudar os segmentos. Mas é isso aí, Cassiano. Espero ter te ajudado. Nossa, ajudou demais. Eu fiquei feliz com a pergunta da Cassiane. Pô, O Henrique tem uma pergunta aqui. Henrique, se você quiser abrir o microfone e perguntar, pode ficar à vontade, meu cara. Wagner, o conteúdo foi muito bom, muito obrigado. bacana. E você trabalha mais 25 anos, né? E uma curiosidade, qual foi o maior desafio na sua vida em PPO? O maior desafio. Para quem não sabe, Wagner, o Matheus Henrique que está falando agora, ele é um surdo oralizado, amigo aqui, meu amigo, e a gente está fazendo um projeto para levar o BPO financeiro, pelo menos parte da operação, para a comunidade surda, através de Libras.
Puta, que Né? legal, Foi cara. um projeto bem bacana, porque assim, tudo bem que pegar toda a estrutura complexa é um pouco mais delicado, a gente pôde ver isso aqui, mas parte da operação ela pode sim ser desenvolvida mediante algumas atividades. A gente pensou muito em estar trazendo isso para o pessoal. E o Matheus, ele é um amigo nosso que está me ensinando a falar através de Libras, é bem interessante. Puta, cara, que legal, cara. Eu não, infelizmente, tá, Matheus, eu não tenho essa capacidade ainda, tá, de falar por Libras, né? Então eu vou ter que falar mesmo, tá? Não, mas Depois. ele é oralizado, ele usa um aparelho, ele consegue pegar bem. Ah, legal, bacana. Então, Matheus, obrigado pela pergunta. Você me perguntou sobre qual é o maior desafio meu em relação ao BPO? Em relação à sua empresa durante esse período, É. Então, pessoal, olha só, a minha empresa é a OMI é a empresa de software e gestão. Então, assim, a gente não faz exatamente a operação do BPO, a gente leva isso para os contadores e parceiros, consultores, empresas de BPO. Eu diria, Matheus, que o nosso grande desafio, cara, primeiro, é fazer com que o empreendedor final tenha a educação, a conscientização da gestão. Quando eu falo, quando eu falo que apenas 5% dos empresários novos aderem a um sistema de gestão, eu já tenho um problema gigante, que é o meu cliente não sabe que precisa de um software de gestão. Então, eu diria que o nosso, e vocês também, tá? Porque se eu vendo software e vocês prestam serviço, o cliente de vocês não sabem que precisam de gestão. Por isso que as empresas quebram e as empresas não crescem. Porque o cara só descobre, e eu falo por mim, tá? Eu já tive empresa, vendia software, desenvolvia e implantava. Eu não tinha software. Eu fazia na planilha, não tinha o homem ainda. Eu fazia com planilha, com Excel. Era uma bagunça a minha empresa. Então, gente, o principal desafio é, infelizmente, entre aspas, é a ignorância do empreendedor em não ter uma gestão de qualidade. Um segundo desafio é fazer com que vocês, né, prestadores de serviços que estão conectados com o cliente, levem isso para ele, através de planejamento, através de tecnologia, através de uma coisa que a gente superou, que é a tecnologia. Antigamente, quando eu tinha cabelo preto, não tinha tecnologia na nuvem para eu compartilhar, eu e o meu cliente em tempo real. Eu estou aqui, meu cliente está lá. Hoje, pessoal, nós temos o homem na nuvem. Eu consigo operar o homem lá no Canadá, nos Estados Unidos, na África, em tempo real, porque eu estou na nuvem, em tem tempo real. país que você não dá conta, hein? Hã? Tem país que você não dá conta. Tem uma Não, Coreia aí que não permite nem usar a internet, brincadeira. então, é verdade, onde é fechado, é que a Coreia é outro mundo, um mundo à parte, né? Mundo à parte. Coreia do Norte, né? Então, pessoal, a internet, ela nos possibilitou abrir esse mundo, o sistema na nuvem, o sistema compartilhado. Por isso que o homem, ele é acesso ilimitado, usuários ilimitados, exatamente para proporcionar para todas as partes o acesso à democratização da informação. Mas seria muito lindo, maravilhoso, se o nosso cliente, que abrisse uma empresa, soubesse que ele precisa de um software de gestão. Porque aí eu não precisaria estar aqui com vocês e a gente não precisaria ter área comercial. Porque o meu cliente ia ligar para mim para comprar de mim. E a coisa mais legal que tem no mundo dos negócios, vocês podem ter certeza disso, pessoal. A coisa mais gostosa que existe no mundo comercial é você ser comprado. É quando o cliente liga para você e fala assim, Fabi, eu quero comprar o homem, quanto custa? Eu quero amanhã. É a coisa mais legal do mundo. E a coisa mais chata do mundo é você ter que ligar para um cliente para querer vender alguma coisa para ele. Porque ele nem sabe que ele precisa, entendeu? Então, esse aqui é o nosso grande desafio, Matheus. A conscientização do empresário. Maravilha. Marco levantou a mão? Você pode ficar à vontade, Marco. Levantei. Infelizmente, eu vou ter que sair. Eu estou num cliente, pedir licença para assistir um pouquinho da apresentação. Wagner, eu estou com alguns projetos, que não vem ao caso falar aqui, são vários. Uhum. E aí passa pela OMIE, tá? E eu queria conversar depois em particular com você. Sim, senhor. Me Tá chama bom? aí, cara. Ó, vou colocar meu contato aqui no WhatsApp, tá bom, gente? Só um Ótimo. minutinho. Aí Tá vocês me ótimo. chamam no WhatsApp aqui. Tá. Qualquer coisa, a Fabizinha também, a nossa representante aqui, não me acha. Tá. Ó, aí tá meu WhatsApp, tá bom? Meu Tá. e-mail também, pessoal, para quem quiser o e-mail, wagner@omia.com.br. Tá. Eu vou ser gestor financeiro de um evento que vai ter aqui em Goiânia, uma feira de negócio. Mas eu estou com stand lá, e de repente a gente pode fazer algum bem bolado, tá? A espera é de 15 mil pessoas, todo mundo business, tá? A Mais BPO vai estar com stand lá. A gente conversa legal. em particular. E um projeto de franquia também, que eu já estou negociando com o Felinto,
Ok? Ah, legal. Eu preciso dar uma conversada com você num termo geral. Eu te chamo. Combinado. E Ó, Wagner, eu vou estar em Goiânia aí, dia 18 e 19, tá? Top, top. Me dá um toque. 18 e Nós 19, vamos, com certeza nós vamos tomar um café. combinado. agora, Vou estar lá na contabilidade e vou estar na American Music, passar lá no meu amigo. Tá ótimo, então. Comprar uns discos. Tá ótimo. Vamos conversar. ô, Wagner, deixa eu te perguntar, uma curiosidade aqui. Você faz parte hoje da OMI, você é da OMI, você é da consultoria, qual que é a sua principal atividade hoje? Se alguém quiser, por exemplo, gostei muito da dinâmica do Wagner, vi que ele tem conhecimento técnico, eu preciso de uma luz. Eu consigo chegar até você e talvez ter uma consultoria, você não tem esse tipo de trabalho, qual que é a dinâmica? Então, Guto, eu trabalho na OMI, tá? Eu sou um executivo da OMI que trabalho muito na parte de... Eu não tenho uma atividade muito de gestão de equipes. A minha atividade é mais de live, de webinar, de conteúdo, de eventos, mas eu sou funcionário da OMIE, sou um executivo. Mas Entendi. podem me chamar porque eu oriento e eu direciono para a unidade. Tem em Goiânia, tem em São Paulo, tem em Minas. Aí eu direciono, eu arredondo a bola, vamos dizer assim, entendeu? Aí Entendi. eu dou uma orientação. Pode me procurar aqui. Eu estou aqui para Não, ajudar vocês. Eu quero vender o sistema, tá, gente? Se vocês indicar o sistema, a gente e conseguir levar o OMIA para o cliente e vocês prestarem esse serviço é muito legal. Tá? Esse é o nosso grande objetivo, é fazer negócio através da tecnologia, dos sistemas, das nossas ferramentas, e vocês também pegarem essa carona, entre aspas, querem prestar o serviço para os clientes. Mas pode me procurar, tá, Guto? não, Mas eu claro. trabalho na OMIE, tá? Não trabalho solo, tá? Não, maravilha. Eu perguntei porque o pessoal gera esse tipo de questionamento, Sim, sim. quer entender um pouco mais. É, Todo mundo que chega para mim e fala assim, eu queria saber um pouco da OMI, eu passo o contato da Fabiola, isso, não, pode mas continuar, cara. Pode falar. A Fabi é uma unidade nossa de São Paulo, a maior unidade da OMI, aqui de São Paulo. Então, ela atende os contadores, os parceiros, os BPOs aí, ela direciona. Aí, se precisar, a gente faz uma bola casadinha aqui, né, Fabi? É isso agora aí. uma coisa que Sim, a muita gente acaba fazendo um filtro aqui, na verdade, né? Porque a OMI, ela tem tantas verticais de atendimento a consultores financeiros, a contadores, e temos também aqui o nosso modelo de franquia. Então, todo mundo que você acaba indicando, a gente faz um bate-papo para entender, né, a operação dessa pessoa à frente do BPO financeiro, e indica onde que dentro da OMI é o melhor caminho para ela seguir. Isso, Temos a exatamente. lista também, então tem que fazer esse filtro para não acabar ofertando algo que não vá fazer sentido de encontro com a expectativa da pessoa, né? Porque o BPO ele é muito amplo, é diferente de você falar com o computador. É bem amplo. Mas legal, pessoal. Pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta aí, Guto, pessoal, senão a gente encerra. E já quero te agradecer, viu, Guto, de antemão aí, agradecer de novo a oportunidade. Ficamos a 1h30 aqui, cara. e passa Falei que rápido. Cara. passa Passa rápido. rápido. Espero ter contribuído, tá, pessoal? Espero não ter falado nenhuma besteira. Eu vi que o pessoal aqui, o Henrique, agradeceu, aprendi muita coisa. Legal, Henrique, obrigado. Cassiane, que a gente já falou, né? E Apex também, Eduardo, Rafael, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, mais os que estão lá no YouTube. Tem um pessoal no YouTube que estava participando, a gente teve um número bacana lá, no LinkedIn tem algumas pessoas também, e assim, Wagner, como você vai estar disponibilizando material, o que eu vou fazer para o pessoal? Né? O pessoal se inscreve ali no cafécombpo.com e os membros que tiverem inscritos vão receber o link desse bate-papo juntamente com o material para poder acompanhar, ver e rever através do e-mail. Então, todos os membros do Café hoje poderão receber, isso é claro, né? Acho que tem como, não tem, Breno? Os membros receberem o link desse bate-papo, receberem aqui os materiais e o contato aí para poder estar. Porque foi uma aula, cara, foi fantástico. Isso ajuda muito. Das birras que eu tenho hoje é porque o pessoal quer começar a empresa e não entende a necessidade, a importância de ter um plano de negócio, de revisitá-lo, né? Cara, quer fazer a coisa fazer muito amador não vai rolar, cara. Aí vai ter muita gente, pouco resultado, porque não é assim que funciona. Mas legal, Guto, obrigado aí. Ó, pessoal, a Fabi, tá? Eu vou passar o material para a Fabi, tá? Porque ela filtra, tá? A Fabi é o nosso ponto de contato aqui, tá? Ela colocou o e-mail dela aqui já, o telefone, mas se precisar de alguma coisa aí, eu posso ajudar também vocês. Maravilha. Perfeito.
Meu caro Wagner, muito obrigado. Agradeço ao tempo de todos vocês. Ontem eu escutei do Fernando Seabra uma frase que me impactou. Ele falou o seguinte: o dinheiro a gente sempre tem como retornar ele, né? Pegar de volta, perder, ganhar, mas o tempo não. E o tempo que vocês dedicaram aqui, eu tenho muito que agradecer. Foi muito bom a participação de vocês. Acho que isso é fantástico. Mais uma vez, obrigado, Wagner. Fabi, minha admiração aí pelo seu trabalho. Obrigado, cara. Deixa eu Isso. colocar Valeu, pessoal. Se vocês tiverem interesse em conhecer, né, qualquer vertente aqui da OMI, pode me acionar, a gente marca um bate-papo aí, entende o projeto de vocês e como que a gente pode crescer juntos. Só um adendo. Se vocês repararem no fundo da Fabi, nós temos ali o OMI, o OneFlow, o G-Click, o Link, ou seja, tem muita solução interessante, tem muita coisa que pode agregar valor, sim. Exatamente. Maravilha. Então, é isso, meus caros. Tenham todos uma excelente final de tarde, um bom resto de trabalho. A gente se encontra segunda-feira para um café com especialista. Nós teremos na próxima segunda-feira a Web3, Blockchain, para quem quiser entender um pouco mais das novidades que vem na área de tecnologia que a gente pode estar abarcando dentro do BPO, dentro da contabilidade, entender o cenário de inovações. Acho que vai ser um excelente bate-papo para que todo mundo possa crescer. E é isso. Então, Valeu, gente. maravilha. Boa tarde a todos. Boa Valeu, tarde, doutor. pessoal. Bom feriado. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.